de Deus, querida Irmandade e queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Deixa eu pôr o fonezinho. Então, irmãos, antes de começar o vídeo, eu quero esclarecer uma coisa para os irmãos. É o tema de hoje que eu vou falar sobre, deixa eu ver aqui. Sobre esse livrinho que eu recebi de uns irmãos. Vou chegar bem perto da câmera para vocês verem. Congregação Cristã no Brasil. O limite entre a luz e as trevas. O segredo revelado. Antes de falar sobre esse livro, eu quero dar uma explicação para vocês, para os inscritos de Irmandade. Desculpa. Irmãos, eu fiz um vídeo anterior, que está chegando a quase 30 mil, foi bem aceito, graças a Deus, né? Sobre Braz libera hino avulso, correto? Bom, o que eu quero explicar para vocês é que quando eu recebi essa mensagem no meu WhatsApp, eu repassei no vídeo, mas eu repassei para aqueles que entendem. Logicamente não vão entender que o Braz liberou para que seja inserido na orquestra, para que a Irmandade possa fazer desses hinos avulsos uso na congregação. Por quê? Nós temos 480 hinos. E é hino, muito hino. A gente ainda não... Tem irmãos que ainda não sabe, que nem no meu comum, quando pede algum hino, às vezes a gente mesmo, músico, fica ali olhando a letra do hino para ver se a gente, mesmo tocando, com nota, com tempo, para saber que hino é aquele. Quem nunca, né? Pediu o hino e lá foi direto, quando ele não conhece o hino, ele foi direto ali embaixo tentar saber a melodia do hino, né? O que eu quero explicar aqui hoje, irmãos, que eu fiz esse vídeo sobre Braz libera o hino avulso, mas eu não sei se eu me expressei direito, mas é de um jeito em que os irmãos, eles não condenam, entendeu? Eles não condenam a mocidade a cantar o hino avulso, correto? Tá louvando a Deus do mesmo jeito. Entendeu? Agora, eu não quero, irmãos, que fale que o meu canal é fake news, né? É porque inventou e pôs, né? Para ganhar visualização, né? Aqui no CCB Sem Reforma eu nunca fiz isso. Coloquei uma coisa que não existisse. O que eu quero explicar para os irmãos mesmo, porque eu estou fazendo esse vídeo porque teve uns inscritos, não foi muito, mas também foi pouco, né? Vou preservar o nome, que me mandou e-mail relatando isso, se eu tinha inventado. Não, irmão, eu não inventei, tanto que foi confirmado que realmente os anciães falaram sobre esta parte. Mas não saiu, assim, não tem ensinamento, saiu ensinamento que agora... Não, irmão, eles apoiaram que se for das mocidades, for cantar música do mundo, for fazer esse tipo de coisa, que cante então esses hinos avulsos nas suas reuniões de mocidade, que é muito lindo. Você vê um monte de mocidade com aquele violão tocando, ali se alegrando, né? Já cheguei até a filmar uma vez uma mocidade cantando o hino avulso. Que alegria nossa é essa, irmão, não tem outra. Então quero deixar esclarecido no meu canal isso daí, irmãos, que eu não estou usando de notícia falsa, nem aumentando, né? Que no começo eu até comecei assim,
Notícia quentinha. Quentinha porque eu tinha acabado de receber ali no celular. Correto? Como foi uma pessoa de confiança, entendeu? Eu repassei. Caso se fosse uma outra pessoa que eu não conhecesse, eu também não iria passar, né? Até o quentinha que eu passei ali, ó, notícia quentinha, houve crítica. Porque eu falei que era quentinha da congregação. Mas isso deixa pra lá, né? Porque tem muitos que vão atrás de coisas da parte de Deus para ouvir, para se alegrar. E muitos nem vê o vídeo direito, nem vê até o final, criticam, né? Porque tá ali 24 horas é para criticar. Então, até aí, vamos deixar para lá. Vamos ao que nos interessa. Irmãos, este é o livro, como eu já mostrei. Eu recebi esse livro dedicado, vamos ver se essa câmera pega, para o irmão Paulo. Nossos agradecimentos pelo vídeo de divulgação. Um abraço dos autores Eli. E no finalzinho tem a Sueli Marques. Esses irmãos, eles fizeram, pelo que eu entendi aqui, foi um TCC que eles fizeram da Universidade Federal do Tocantins, UFT, Campus de Araguaína, Tocantins. Membro do grupo de História Didática, Histórias e Narrativas e na Perspectiva de Power, tem um negócio em inglês aqui. Vinculado ao Colegiado de Histórias, Campus de Araguaína. Pelo que eu entendi com o nosso irmão Eli e Sueli Max, pelo que eu entendi, eles fizeram um TCC sobre a congregação, pediram autorização para o ministério para que eles poderiam ter essa matéria sobre a congregação. Que é assim: congregação cristã no Brasil, o limite entre as luz e as trevas, o segredo revelado. Aí ele me mandou esse livrinho, né? E conta tudo sobre a congregação. Conta tudo, a busca pela identidade religiosa. Tem os Luiz Franciscon, que é odiado pelos reformadores aí, ó. Reformadores e alguns, né? A origem do pentecostalismo, os percursos da organização da igreja, doutrinas e práticas, tem aqui tudo aqui, sumário, símbolos e ritos da congregação cristã no Brasil, o batismo, orientações gerais, batismos de casais, batismo de enfermos, demanda de orientação para rituais de batismo, a Santa Ceia, a preparação e oferta do ritual, casamentos e divórcios, sobre o casamento, sobre o divórcio, busca pela identidade religiosa, influência valdense e fundamentalismo na CCB, os valdenses fundamentalismo na CCB, análise de carta de Luiz Franciscon, Guerra Fria, o Brasil e a década de 60, uma instituição política, e o que diz a carta de 1962 de Franciscon aos líderes da CCB. Capítulo 5. O conflito entre a tradição e o modernismo da CCB. É um livro muito bom, viu, irmão? E aqui diz toda a verdade sobre a congregação. Quem é a congregação? Que é a nossa doutrina, que diz tudo. Aqui não desfala. Diz o que é congregação. O Ministério autorizou ele a fazer esse livro. Né? Ele conversou, pediu autorização. Como a congregação não faz propaganda, e é a obra que mais cresce no Brasil é a congregação. Já temos já temos em 94 países a congregação, o CCB, vai mudando de cada país, né? Itália, CCI, Portugal, CCP, mas é tudo da congregação. Nós estamos no Brasil, é tudo da congregação que está no Brasil. E, quer dizer, nós já estamos crescendo nos países afora. 94 países já tem a obra de Deus. Graças a Deus, irmãos. E é o povo que mais cresce, é o da congregação.
A congregação está crescendo muito bem. E também nós somos a maior orquestra do mundo. Sabe o que é a maior orquestra do mundo? É a da congregação que está no Brasil. De novo esse livrinho. Moeli e Mansueli Marques. Deus abençoe pelo livrinho. Não tive oportunidade antes de agradecer os irmãos. Que na época saiu até na televisão a gente fazendo isso. Que houve uma reportagem. E como naquela época eu não pude mais colocar aquela reportagem, porque o YouTube estava dando direitos autorais para a televisão, né? Aí agora eu recebi esse livrinho e guardei com carinho. E com dedicatória, irmão Paulo. Aqui, ó. Opa, deixa eu tirar da frente. É que a minha câmera aqui, moço, tá invertida. Ó, por aqui, ó. Eu tenho que colocar do outro lado para aparecer, ó. Olha em que ano foi, irmão. 2016. Mas tá guardado intacto, viu, irmão? Livro muito bom. Que conta tudo sobre a congregação. Aqui diz aqui no final do livro assim. Nesta obra tentamos compreender os princípios e as práticas da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Nessa obra, que é o livro, né? Tentamos compreender os princípios e as práticas da Igreja Congregação Cristã no Brasil, CCB. Há que se ressaltar que essa igreja pentecostal está instalada no Brasil há mais de 100 anos. Se não me engano, faz 110 anos agora. E então, são poucos os trabalhos de natureza histórica sobre ela. Nossa inquietação ao pesquisar a CCB é ir além dos temas políticos e da mídia. A nossa preocupação é perceber na sua organização interna os rituais que acessam a religiosidade pentecostal. Foi com que essa sessão que analisamos rituais como batismo, casamento e santa ceia, apontando o significado de tais práticas, fundamentação do discurso considerado evangélico. Muito bem, tá aqui, ó, guardado com todo carinho. Se vocês procurarem aí no YouTube, deve ter a matéria na televisão na época que ele fez. Aqui, ó. Deus abençoe. E fique com Deus, irmãos. Esse é o vídeo que eu tinha que fazer. Deixa eu guardar aqui na gaveta. E voltando ao assunto lá da mocidade lá, do Hinos Avulsos. Esse aí, irmãos. Graças a Deus, nossa mocidade tem mesmo que se alegrar em Cristo, tem mesmo que cantar, tocar, aproveitar a mocidade, porque um dia vai casar e não vai ter essa disponibilidade para congregar. Na minha mocidade eu congregava de manhã, no curso menor, à tarde eu ia para o culto ou reunião da mocidade, ou tinha até um asilo próximo que os velhinhos, tadinho, tinha culto lá, a gente ia lá tocar, dar uma força lá pro culto, né? Tinha, na época, o nosso irmão Juvenal que atendia o asilo, e a gente ia falar com os velhinhos um pouco lá no culto, né? Aí eu congregava de manhã, congregava à tarde, saía da reunião da mocidade, ou de algum outro culto que tinha, ia direto para o ensaio da minha comum, que era 5 horas da tarde. Do ensaio eu ficava para o culto. Do culto, quando acabava 9 horas, aí ainda vinha conversando com a mocidade, vinha a pé. E eu praticamente ia chegar em casa, irmão. No domingo eu não parava em casa. Chegava em casa, era 11h30 já para dormir, para acordar no outro dia para ir trabalhar. E não me cansava, era todo domingo, congregava não digo segunda a sexta, mas pelo menos 3 vezes por semana. Aproveitei bastante. E eu aproveito até hoje. Onde der para me congregar, eu vou congregar. Certo? E a mocidade está de parabéns da congregação. E isso mesmo, irmãos. Tendo oportunidade, canta. Pega o violão, toca, canta. Que a única diversão do crente é essa. Não olhe para aqueles que criticam, aqueles que
que fala que não pode, que tem que ser. Porque tem muitos que até inverte o negócio, né? Uma irmã vai sentar no órgão para tocar o órgão, para fazer vamos dizer, uma live, né? Para fazer uma live. Tem a nossa irmã Rose, tem diversas irmãs aí que a gente vê fazendo live agora, tocando órgão. Irmãos, tem irmãs, que critica porque a irmã tá fazendo uma live tocando órgão e não tá de véu. Não põe um véu. Gente, o véu é só dentro da congregação ou em reunião. O véu é muito sagrado para ficar em qualquer coisa usando ele. Vamos usar o véu no local adequado. Quer dizer, fazer uma live pra internet, não pode ficar colocando véu. Entendeu, irmãos? Porque assim, dentro da congregação é o véu. Fora da congregação é o cabelo. Por isso que a serva de Deus tem o cabelão grande. Tem muitas. Tem aquelas que tem o cabelo que não cresce mesmo, né? Mas o cabelo substitui o véu nos locais que não pode usar. Né, irmãos? Então, esse é o vídeo que eu tinha que fazer hoje, irmão. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.